Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, agora ao vivo e a cores. Sim, vocês estão me vendo aí ao vivaço no episódio de hoje, que inclusive é um especial. Sim, era pra ser um episódio normal, mas mudou por algumas ideias malucas que eu tive, e ele tá sendo um especial. Ele é um especial pra falar de mangá. Sim, vai ter gente que vai olhar e falar de novo de mangá? Sim. E se você está vendo isso pelo agregador, eu garanto que eu espero que vocês tenham aberto aí, porque vocês viram que tem vídeo, né? Se você tá vendo isso pela plataforma de vídeo, o YouTube, seja muito bem-vindo ao Comentando. Lhe apresento ele, inclusive. Agora, pra quem tá vendo pelo Spotify, vai ficar, mano, mas por quê? E pra você que tá vendo por um agregador que não tem vídeo, vai ficar, mano, como assim? Calma que eu explico. Esse episódio, assim como todos os que saíram essa semana, de quarta até sábado, essa semana realmente vai ter podcast no sábado. Como eu posso explicar? Como eu posso explicar de que não já esteja claro? É um experimento, tá? Em alguns casos, quando eu pensar em falar de uma obra, tanto em vídeo quanto em podcast, ela vai sair das duas formas, tá? Quando for de formas diferentes, aí talvez saia de forma diferente. Mas a ideia é que saia tudo junto, tá bom? E para não deixar de ser, inclusive o vídeo talvez que saiu hoje curtinho, de indicação rápida, seja sobre o tema. Hoje a pauta é Gash Bell. Sim, eu vou falar do mangá de Makoto Haiku, que a editora MPEG lançou, né? Chegou aí no mês passado, mais ou menos, né? Mês passado, porque o volume 2 tá previsto pra sair em agosto. Então vamos lá. Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou sair daqui, vou parecer que não tô prestando atenção, porque eu tô tentando ler algumas informações, porque o computador tá do lado. Mas enfim, fiquem calmos que a gente vai falar sobre isso. Eu vou comentar também o porquê eu gostei desse mangá, porque eu já quero citar nominalmente aqui. Eu ameacei meu amigo Arthur de agredi-lo com esse mangá se ele fosse ruim. Então eu acho que como ele é bom, eu preciso falar disso em vídeo. Até pra ficar muito claro que o Arthur não me convenceu a ler, mas ele se livrou de ganhar essa lombada nas costas dele, porque vai dar com ela nas costas dele. Então vamos lá. Primeiramente, né, os detalhes técnicos para quem porventura não conheça, tá? Gash Bell, ou também conhecido como Konjinki no Gashiberu, ou como também é conhecido como Zatch Bell, é um mangá escrito e ilustrado pelo Makoto Haiku, que foi publicado nas páginas da Weekly Shonen Sunday de 10 de janeiro de 2001 até dezembro de 2007, 26 de dezembro. Na Weekly Shonen Sunday, que é da Shogakukan, ele teve um total de 33 volumes. Sim, foi uma obra longuíssima, teve aí uma vida longeva. Essa vida longeva gerou anime de 153 episódios, se não me falha a memória. Eu tô tentando arrumar esse cabelo aqui que vocês estão vendo saindo. Teve 2 filmes, teve diversos joguinhos, teve alguns, né? Diversos é muita coisa. Teve alguns joguinhos, alguns videojogos ali pra PlayStation 2, um outro console além do Play 2. Eu só lembro realmente do Play 2. Mas acho que por DS também teve alguma coisa. E eu não vou consultar, porque quem já ouviu comentando há tempo suficiente sabe que eu não costumo fazer isso durante as gravações, mesmo tendo informação do meu lado. Mas sim, teve um anime. O anime inclusive aportou aqui no Brasil pela Cartoon Network, assim como pela TV Globinho. Foram só 52 episódios, que foram editados, inclusive, era uma versão editada pela Viz, tá? O mangá ele foi publicado nos Estados Unidos pela Viz. A Viz cancelou o mangá com 25 volumes. Em março de 2011, o Makoto Haiku tava na Kodansha e ele publicou um Bukoban de Zatch Bell. Não chegou a sair tudo, pelo que eu tô lendo aqui, né? Não chegou a sair. E em julho de 2018 foi quando saiu essa versão. Na época eu ainda tinha eu ainda escrevia por dólares, né? Na verdade eu ainda fazia muita coisa por dólares. E na época eu cheguei a noticiar que essa nova versão sairia, essa versão que é um Kanzenban, é uma edição definitiva. A versão ela tem 16 volumes, as capas são totalmente redesenhadas, estão com o traço mais atual do Makoto Haiku. Vem um conteúdo extra, que é o Gash Café, né? O Zatch Café, que é um quadrinho bem pra cá. Cadê? Deixa eu achar aqui a página pra mostrar pra vocês entenderem. Que é essas páginas aqui do final. Não sei se tá ficando claro, não pra vocês verem. Não é nem spoiler, porque eu tô mostrando as páginas, basicamente, que é toda essa parte aqui, ó, que são as páginas extras. E é basicamente mostrando um cafezinho. Opa, tá vazando o brinde que eu que veio junto e depois eu mostro pra vocês. Mas o Gash Café, ele é um conteúdo especial e cada volume vem assim com 2 mamodos diferentes. Esse primeiro é o Gash, eu não lembro qual que é o nome do cachorrinho. O segundo também é se não falha a memória, eu lembro que na época quando eu disse, eu até mencionei que o segundo é a Tio e o Kururu. Então, entenderam?
Qual que é a história de Gash Bell, afinal de contas, né? A história de Gash Bell, ela conta a história do Kiyomaru, que ele é um jovem muito inteligente, só que ele, tipo assim, ele sofre bullying por ser muito inteligente, ele tem um descaso muito grande, ele tem um desapego muito grande. Ele faz muito pouco por causa dos coleguinhas, até que um belo dia chega o Zachi, né, o pequeno Gash Bell, chega na casa dele e diz que veio pra tentar ajudar o Kyo a realmente fazer amizades. E a gente meio que a princípio acha que vai ser uma aventura boba dele querendo fazer amizade, até que o Kyo descobre que o livro que o Gash carrega é mais do que aparenta. Essa é uma sinopse feita por mim, muito feita no momento. Mas, deixa eu ver se tem a sinopse oficial. Ah, tem. Tem a sinopse oficial no verso do mangá, então eu vou ler a oficial. 100 crianças Mamodos se unem em duplas com humanos para duelarem entre si e, assim, definirem quem será o rei do Makai, o mundo dos demônios. Kiyomaru é um jovem que sofre bullying por ter uma inteligência acima da média, Kiyomaru, um jovem que sofre bullying por ter uma inteligência acima da média, se depara com Gash e entra pelado pela janela do seu quarto. E é desta forma que a jornada de amizade, luta e evolução dos dois comecem as batalhas. A minha sinopse, ela não tá tão longe disso, ela só tá um pouco mais reduzida e mais maluca, mas é basicamente isso, tá? É basicamente um cara que ele entrou de gaiato nessa história e ele vai se ver numa batalha pela vida. E, cara, eu sou muito honesto em adiantar que eu comprei esse mangá porque eu realmente tava curioso. Primeiro porque eu tava curioso, segundo porque o Arthur tava enchendo o saco de todo mundo do grupo. E quem no grupo estiver vendo isso sabe disso. O Arthur tava enchendo a merda do nosso saco, falando que esse bagulho era maravilhoso. Então eu falei, vou ler. Inclusive ameacei ele, né? Inclusive eu não vou postar isso novamente. Mas quem viu meus stories sabe que no dia que eu comecei a ler, eu falei que se não fosse bom eu ia estourar esse volume nas costas dele. Me desculpa qualquer pessoa da editora que esteja ouvindo isso, mas eu realmente não acreditava que esse mangá seria bom. E eu vou explicar um pouco melhor. Eu não acreditava porque, pra mim, eu tive contato com o anime de Gash Bell, só que eu não achava que ele era o ao concurso que me era vendido. Depois do primeiro volume, eu entendo a qualidade dele. Mas, entendeu? Eu consigo entender quem é hypado com a obra. Só que, antes de eu ler, eu realmente não achava que era tudo isso. E qual foi a minha surpresa ao ler... Peraí, deixa eu olhar aqui quantas páginas são. 374 páginas, mais ou menos. E terminar o bagulho realmente empolgado. Eu realmente fiquei querendo ler o volume 2. Eu realmente me empolguei. Tipo, real empolgou assim. Eu tô mexendo aqui do lado porque eu tô tentando tirar algumas coisas, porque eu quero mostrar algumas páginas pra vocês. Deixa eu ver. Ah, tá. Faltou tirar uma outra coisa aqui. E assim, qual foi a minha surpresa? Por exemplo, eu vou tentar não dar spoiler. Até porque se você não leu, eu acho que não é legal fazer isso. Então, enquanto eu tô falando aqui, eu tô tentando procurar páginas. Tá, mas um exemplo prático. Uma história que é bonitinha, uma história de amizade, ó. E eu também tenho que ver, porque tem cenas aqui do pequeno Mamodo como ver o mundo desnudo, então, né? Isso aqui pode me gerar um problema, então. Então, assim, é uma arte. E eu tô nem falando da arte ainda, só tô falando realmente que é uma história que ela realmente cresce muito bem. Ela tem um desenvolvimento muito bom, ela carrega personagens que entregam muito, assim. Obviamente não é personagens que você começa gostando. Kiyomaru, inclusive, é insuportável no começo. Demora realmente pra gente começar a achar ele um personagem legal. Pra mim, um outro ponto é o humor. O humor, pra mim, demorou pra me pegar. Mas quando me pegou também, me levou de arrasta. Entendeu? Eu fui junto com as piadas. Inclusive porque tem a menina aqui estranha que gosta de fazer bullying com Gash, que eu acho ela maravilhosa só pelo desenho dela ser escroto. Então, assim, me pegou muito. O começo eu fiquei tipo, será que é bom? Será? E tipo assim, quando eu tava no segundo ali pro terceiro capítulo, eu percebi que eu não tava rindo com a comédia, já comecei a ficar preocupado. Eu falei, mano, realmente será que não é um bagulho pra mim? Será que eu vou falar que é ruim só pra encher o saco, né? Tipo, querer ser do contra de quem realmente gosta? E não, quando eu terminei o volume eu falei, talvez não seja a minha obra, não seja o meu tipo de obra, talvez quando eu terminar, mas eu quero ver até onde isso vai. Então, pra mim já foi um saldo muito positivo, já era uma obra que eu fui ler sem expectativa e eu terminei o volume 1 realmente empolgado. E isso pra mim fez uma diferença muito grande. Além disso, o Makoto Riku, ele sabe desenvolver um plot de uma forma que ele vai crescendo gradativamente. E de uma forma que a gente realmente consiga perceber que o Kyo, ele vai realmente tentando gerar uma amizade com o Gash. Então isso é muito legal. Assim como ele mostra que existem Mamodos que eles estão um pouco se lixando, se eles estão sendo usados ou não. Eles realmente querem somente conseguir fazer as coisas e entendendo. E querendo fazer as coisas
que o cara tá mandando. Então, tipo assim, putz, o cara quer que destrua tudo, beleza, e tal. Até o momento que a gente começa a entender esse rolê de, tipo assim, realmente é um só que vai ser o cara que vai mandar. E isso, tecnicamente, no primeiro volume não é tão abordado. Mas é muito bem feito. Além disso, é muito legal como o Makoto Haiku ele consegue trabalhar quando são cenas dramáticas. Porque elas são cenas que, por mais que a gente olhe e fale, putz, isso aqui parece um pouco forçado, ainda assim funciona. Ainda assim consegue ter uma carga dramática boa. O Makoto Haiku ele tem uma mão legal pra esse tipo de situação e isso é muito bom. E eu tô falando isso não é nem pra puxar saco, é porque real é muito legal. Tá, então assim, em quesito história, o Makoto Haiku ele acerta muito. Em quesito arte, eu acho muito ok a arte dele. Eu não acho nada que vá revolucionar ou recriar a roda, mas eu também não acho algo que, sei lá, vá diferenciar demais. É só uma boa arte, nada demais, entendeu? Óbvio que vai ter gente que vai falar, não, mas a arte dele melhora muito. Cara, ele tá numa revista onde você tem alguns veteranos muito épicos. E quando eu digo veteranos muito épicos, por mais que a arte não seja, os caras têm um nome muito forte, porque a própria Sunday ela carrega muito isso de ter muitos veteranos. Assim como ela tem muitos artistas promissores que tem uma arte muito bonita. Então, sim, pra mim, Gash Bell ele tem uma arte muito ok. E, em especial, se eu olhar o padrão da revista. De tudo que eu já vi da revista, assim, de obra. Tá? Em maior ou menor grau. Mas é uma obra, mas ainda assim é uma arte que ela é muito competente pra contar a história que ele quer. Então isso pra mim conta muito. E é muito positivo. Tá? Mas falando agora um pouco da nossa edição nacional, eu não vou entrar no mérito papel, porque isso é um ponto que eu já quero deixar aqui, esse parênteses gigante que eu nunca deixei. Papel offset pra mim é sulfitão. Sulfitão pra mim é papel de quem não lê em ônibus, então... Escolhas. Então eu não falo de papel justamente por isso, porque eu não gosto do papel sulfitão, e se eu for falar do sulfitão eu vou falar mal. Então pra eu não falar mal no papel, porque eu não gosto, por gosto pessoal, eu prefiro não falar. Isso que se chama imparcialidade. Enfim, sem apedrejar ninguém, sem atacar, eu quero dizer que a edição da MPEG tá bonita uma semana antes, eu acho. Uma semana ou 15 dias antes, que foi quando eu fui pegar minha Jump de Akane Banashi. Eu vi a edição japonesa. A nossa edição ela é menor que a japonesa, tá? A edição japonesa é maior, pelo que eu lembro, assim. Ela é um pouco maior. Mas a nossa edição, ela tá muito bonita, tá? Então, assim, deixa eu dar uma mostrada da edição também. E vocês estão vendo eu fazer todas essas graças. Aqui, como vocês já viram, que eu já mostrei trocentas vezes, é a capa nacional. Só que, essa não é a capa. Essa é a sobrecapa. Eu acho muito legal esse conceito de sobrecapa. De forma geral, porque ele é grandão, mano. E aí fica bonito, além de ser protetor. Eu gosto do conceito. Eu não vou negar que eu gosto de sobrecapa, isso de qualquer forma geral. Só que, pros lombadeiros de plantão, é uma lombada bonita, de respeito. Eu gosto de sobrecapa, só que eu acho que temos um problema, porque eu não sou a pessoa mais cuidadosa do mundo, então pode não sobreviver. Muitas delas sobrevivem porque eu escondo muito bem, eu guardo muito bem meus mangás. E aqui é a capa mesmo, né? É uma capa, eu gostei dessa arte aqui. Aí a lombadinha, pra quem gosta de lombadas, pra quem é de lombada, e o verso, que é onde a gente tem uma mini história da Suzume e do Gashi. São tirinhas aí, Yonkoma. Yonkoma. Pra quem quer ver página colorida, tem sim página colorida, edição. Né? Então, assim, é uma edição que tá bonita, eu não vou negar isso. Mesmo eu não gostando do papel escolhido, e sim, isso é opinião pessoal minha, e meu microfone está quase caindo, e vocês estão vendo essa cena maravilhosa. Que opinião pessoal, eu não gosto muito do papel offsetão, do setão, mas, pra quem gosta, show de bola. Tá, agora falando de um ponto que quem gosta de mencionar muito, talvez vá ficar doido, brindes. Sim, o volume 1 ele tem brindes, que são... Tem esse aqui. Eu não sei se vai pegar, porque a câmera não foca. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela focar. Realmente não vai focar, mas como vocês estão vendo, é um mini cardzinho. Eu não sei se é um cardzinho, mas pequenininho, bonitinho. Um postalzinho. Um maxi card, ou maxi card. Vocês entenderam. Os brindezinhos. E aí tem o marca-página de lei. Que ele é menor que o mangá, inclusive. Eu achei uma gracinha isso. E por último não, né? Tem um adesivinho. Esse adesivo que eu vou guardar como se minha vida dependesse disso, porque ele é muito bonitinho. E pra galera que realmente quer ver pôster, tem os pôster.
Postereses. Tinha um posterzinho aí, tamanho de uma folha de caderno, se não falha a memória, eu posso estar enganado. Não é tão grande, mas ainda assim é muito bonitinho. Que é basicamente uma das páginas coloridas. Mas sim, é uma obra muito legal. Eu tô focando muito nisso, então assim, eu quero deixar muito adiantado que se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, tranquilamente, olha, eu limpando os olhos, tranquilamente seria uma nota, 0 a 10 não, de 0 a 5, que é o padrão de ultimamente notas que eu tenho adotado, seria um 3, 3,5 para esse volume 1. Não é perfeito, mas me incentivou o suficiente para eu querer ler o restante. E se me fez querer ler o restante, já é uma coisa que merece um pouco a minha intenção. Não é o famoso. Tinha minha curiosidade, conseguiu minha atenção. Isso pra mim já é um ponto muito positivo. É um ponto que sim, me faz querer indicar a obra. E que sim, faz com que eu indique que você que não conhece e ainda não deu uma chance, dê uma chance. Tá? É óbvio que assim, se você conseguir achar por um preço por um preço aí com um descontinho, ajuda muito. Mas R$64,90 pro que foi ofertado nessa edição e pra história em si, não tá. Pra qualidade da edição não tá ruim. E pra história em si, é uma história que ela vale. Eu não tô falando, eu tô usando de uma forma muito geral, tá? Porque eu realmente gostei. Eu poderia vir aqui e falar, não, gente, é muito bom, e não sei o que e tal. Eu queria puxar saco porque sim, mas é realmente, eu gostei da obra. E eu tô dizendo isso como uma pessoa que zero expectativas, tá? E sim, se vocês quiserem, quem não conhecer, pode ir lá na página do Nerdwork. Ela, inclusive, é uma dos parceiros lá do meu Insta. Você pode ir lá clicar e mandar minha DM, falar com o Arthur e perguntar o quão bem eu falava de Gash Bell, que vocês vão entender o quanto eu gostava dessa obra, pra vocês acharem que eu tô... Pra quem achar que eu estou fazendo chapa branca, achar que eu tô fazendo. O Arthur, que provavelmente está vendo esse... Provavelmente, quase certeza, porque eu vou fazer ele ver esse vídeo. Eu vou fazer ele ver esse vídeo. Se você estiver vendo isso, você acho bom você estar vendo. Porque senão eu vou caçar você. E vou quebrar você no cacete. Enfim, vou parar de ameaçar meu amigo aqui. Mas, se ele estiver vendo isso, ele é melhor do que ninguém. Ele vai poder deixar nos comentários aí do YouTube, ou da onde ele quiser, qualquer um dos caminhos que ele quiser deixar. Ele pode deixar aí claro pra vocês o quanto eu amava essa obra, pra vocês entenderem que eu tô dando um 3,5, porque real eu achei interessantíssima. E sendo muito honesto, aqui, essa parte sim, a parte de vocês entenderem o quanto eu amava, sendo um pouco irônico. Mas, quem me conhece sabe que eu não era um cara muito fã. Eu tô aqui real elogiando, porque real eu achei legal. E eu tô elogiando a qualidade do material, porque real é um material que tá com uma qualidade muito legal. Em especial quando a gente pensa que é uma editora nova no mercado. É a segunda obra deles. A primeira é Alter Ego. Eu tenho resenha no Insta, mas eu não tenho resenha ainda em vídeo nem em podcast. Quem sabe não pode surgir aí. Mas o link das resenhas estão aqui embaixo. Fica a dica, vão lá. Se você ouviu o meu vídeo curto, rapidão de dica, indica para um amiguinho, vou ouvir aquele. Se você quiser que ele venha aí a esse, ou ouça esse podcast que ele tá bem grandinho, vai lá. Como eu disse, essa semana o Comentando, ele é uma semana especial por Comentando, então todos os podcast episódios dessa semana sairão deste formato, então sim, vocês vão ver talvez um vídeo meio torto, porque esse realmente tá torto, eu tô percebendo isso à medida que eu tô gravando. Talvez mais certo, a gente vai vendo ao longo da semana. Mas, por hora, essa semana vai ser isso, porque todas as pautas elas vão casar de serem pautas que eu queria fazer em vídeo e podcast, então caso os dois. Mas, se você fala pra mim, Paulo, primeira vez que eu tô vendo podcast, tô conferindo, comentando, como que eu faço pra assistir, pra ouvir os outros? Aqui embaixo, pra você que tá vendo pelo YouTube, ele tem o link pra você ir lá pro agregador. Se você já tá ouvindo pelo Spotify, parça, já desce. Se você é alguém que eu tô falando pra você ouvir esse episódio porque tá meu roxinho aqui, ó, vai lá também, já clica, já salva aí. Oh, meu Deus! Já vai no seu agregador e ouve. Se você tá ouvindo por um agregador que não tem vídeo, eu recomendo você ir no YouTube lá e ver. O canal do link tá aqui embaixo também, do canal... O canal do link não, o link do canal do YouTube tá aqui embaixo. Mas não deixa de conferir. Se é a primeira vez que você tá vindo pra esse canal, por qualquer que seja o motivo, seja muito bem-vindo. Eu espero que você fique. Se você estiver vendo pelo YouTube, tem diversos vídeos, tem o podcast, tem meu Instagram, tem diversas páginas, tá tudo aqui embaixo. Se você estiver vendo pelo YouTube, já deixa seu curtir aqui embaixo, já se inscreve no canal, já aproveita. Se você tá vendo isso pelo Spotify, também já segue aí. Se tá vendo pelo Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, whatever, qualquer agregador, já deixa também aí seu seguir. Se você tá vendo isso pelo Amazon Music ou pelo Spotify, dá sua avaliação, por favor. Se você tá vendo pelo YouTube, dá o seu like. E, além de tudo, gente, compartilha, por favor, a palavra aí com os amiguinhos. Porque são episódios semanais, eu tô me organizando cada vez mais pra voltar no meu ritmo, mas tá bem corrido em alguns momentos.
Então, geralmente, eu tô conseguindo trazer um episódio por semana. Semana passada eu trouxe 2, essa realmente serão 4, porque são muitas pautas que eu tenho pra fazer e eu realmente não tava conseguindo. Mas não deixa aí de curtir. Eu garanto que vai ter muita coisa legal vindo por aí. Inclusive, tem uma coisa que a gente tinha prometido e até agora eu não cumpri por motivos de não parei, que é a montagem realmente dos podcasts mais recentes pro YouTube, que devem vir também, aí só vão vir a versão de áudio. Quando forem versões vídeo-áudio, que nem essa daqui, aí vai sair no mesmo dia do podcast também, só que aí ela vai sair bem bacaninha. Então eu espero que vocês gostem desse especial. É um especial feito de coração. A gente vai ter um especial também na sexta para falar mais de mangá, porque tem algumas outras coisas que eu quero falar. Mas, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!